especialmente para você, meu amigo, você, minha amiga, estamos iniciando mais um diálogo espírita. Allan Kardec, ao elaborar a codificação da doutrina espírita, traçou limites entre as ciências materiais e o espiritismo, classificado por ele como uma ciência metafísica. E assim como o espiritismo não é capaz e nem deve ser o seu objetivo explicar as leis que regem os fenômenos físicos, também estas são incapazes de decifrar todos os problemas que envolvem a vida do espírito. Porém, Kardec demonstrou que as leis pertinentes ao espírito também fazem parte das leis naturais. No sentido mais amplo, dentro das leis naturais, as leis que regem os fenômenos espíritas. Não existe o sobrenatural, nem mistérios que não possam ser examinados racionalmente, amparados pela lógica. Disso resulta que o homem, o ser humano encarnado, está sujeito simultaneamente às leis da vida de relação com seus semelhantes, mas nem por isso deixa de ter a sua vida, participar da vida espiritual. Kardec afirma que por tudo isso o espiritismo interage de certa forma com as leis materiais. Nós já vimos aqui em programas passados alguns exemplos, como por exemplo a área do direito, das leis, da justiça e também da economia, e veremos outros nos próximos programas. Mas hoje nós vamos ver como o espiritismo pode recorrer aos conhecimentos da lei da física para enquadrar diversos fenômenos estudados por ele. Alguns exemplos: a levitação, os transportes de objetos, transposição entre paredes de objetos materiais físicos, também os processos envolvendo a materialização e desmaterialização de objetos. Mas não só. Nós podemos aventar hipóteses, inclusive, para a própria constituição do espírito. Afinal, de que é feito ele? Ele não pode ser uma simples abstração. E assim também como o perispírito, que é o corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito. E os conceitos de fluidos, nós já vimos, inclusive, recentemente aqui bastante comentado. E esses mesmos espíritos vivem onde? No ar, sobre a terra, em supostas regiões paradisíacas ou infernais. Mas esses lugares são feitos de quê? Bem, vamos deixar isso para a nossa sequência, aí no nosso tema livre de hoje. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai fazer digamos assim, um ensaio aqui, para tentar ver quais as possíveis ligações existentes entre alguns princípios, algumas colocações, alguns ensinamentos, algumas hipóteses trazidas pelos espíritos, não só na codificação espírita, mas pós também, com a física. Que nós estudamos lá no antigo ginásio, lá agora eu estudo no fundamental e segundo grau. Comigo aqui a Rosa e a Mariana, vocês fiquem à vontade, eu vou citar algumas situações aqui e vocês vejam onde é que o que vocês querem exatamente comentar, se chama atenção especificamente uma coisa ou outra, mais ou menos, fiquem à vontade. Para vocês terem uma ideia, questões 82, vou começar por aí, questões 82, 83, 94 e 95 do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, básico, está lá, então nós temos que estudar. Diz assim, das duas primeiras, aqui não é uma transcrição, não é textual, não é literal, é um resumo das questões. Nas duas primeiras, 82 e 93, os Espíritos explicam que aos espíritos não cabe exatamente a definição de imateriais. Entre aspas, incorpóreos seria o termo mais apropriado, porque embora sem ser algo palpável, são reais. Então,
O nada é coisa nenhuma e o nada não existe. A matéria que constitui o espírito é de natureza quintessenciada. Isso significa o quê? Seria ela tal matéria psi do Hernando Guimarães de Andrade, antimatéria? São conjecturas, mas o fato é que a gente tem que buscar uma luz no caminho. Eu vou só fazer 94 e 95 também, porque é pertinente. Ele define ali o perispírito, com base na explicação dos espíritos superiores, que dizem que é o envoltório de substância vaporosa, derivada do fluido universal, de natureza semimaterial. Gente, como é que o estudante que chega lá na casa espírita vai entender essas coisas? Será que, até a propósito, né? Será que isso é explicado atualmente nas casas espíritas ou cada um se vira e interpreta como bem quer? Rose. Bom, infelizmente, o estudo de Kardec atualmente é muito negligenciado em várias casas espíritas. Esperamos que seja assim discutido e explicado, né? E revisto com os conceitos atuais até. Mas o que nós temos que colocar a princípio, né? Eu nem vou me manifestar sobre a física, muito não é minha área, com certeza, né? Só o tolo fala da área que ignora. Mas nós precisamos lembrar que a física, ela estuda as leis do mundo natural, do mundo material. O espiritismo estuda as leis do mundo espiritual e os meios de comunicação entre os dois mundos. Porém, a realidade é una. Ou as coisas existem, ou são fantasia. Se os fenômenos mediúnicos, os espíritos, as comunicações existem, como nós constatamos, né, na nossa experiência prática diariamente, algumas pesquisas demonstram, a realidade é una. O que diferencia é o método de estudo e o objeto. A física, por si, como ciência humana, ela trata dos objetos materiais. Os seus fenômenos têm que ser repetíveis em laboratório. Dadas as mesmas circunstâncias, o fenômeno tem que ser produzido quantas vezes forem necessárias. Já Kardec nos esclarece, como o Wilson bem colocou na sua chamada, que os fenômenos mediúnicos ou as comunicações dos espíritos, elas dependem da livre vontade daquele que se manifesta. Então não se pode reproduzi-los à vontade. É mais uma ciência de observação, que não tira o seu caráter científico, assim como existem as ciências sociais, que também são de observação. Apenas o método tem que ser adequado ao objeto em estudo. Colocado isso, o que nós temos, né, na doutrina espírita? Nós temos a colocação, por exemplo, na questão 540 do Livro dos Espíritos, que traz uma linha de interpretação sobre as questões colocadas pelo Wilson. O que diz lá? Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no processo evolutivo, sendo que o arcanjo começou por ser átomo. Em várias passagens do Livro dos Espíritos, Kardec coloca que, os espíritos colocam que, Kardec apenas codificou essa parte, interpretou, compilou. Os espíritos colocam o quê? Se os fluidos perispirituais, os fluidos que compõem o mundo espiritual, fossem matéria, o espírito também seria. O que isso parece indicar? Parece, é especulação. Não temos uma ciência humana capaz de estudar ainda profundamente essas partes que extrapolam o mundo material. Parece que há uma linha evolutiva de continuidade entre o princípio material e o princípio espiritual, que seriam manifestações diferentes ao longo do tempo, talvez um princípio único, não sabemos. Mas isso é colocado em várias partes da Gênese e do Livro dos Espíritos como uma hipótese, como uma possibilidade. Colocado isso e sendo a realidade única, o que nós temos, né, no estudo desses fenômenos ou nessa colocação que os espíritos são incorpóreos e não materiais? Que eles, de alguma forma, são sólidos, são concretos, por assim dizer, né? Concretos, melhor dito, para a densidade vibratória em que se exprime. Porém, o universo se organiza, se escalona, do ponto de vista da própria organização do princípio material, originado do fluido cósmico, da sua essência, né? Aquilo que mais se aproxima hoje na física, me parece que seria o vácuo quântico, que produz a matéria com as suas flutuações. E ainda não é uma colocação pronta, é apenas uma especulação. O universo se escalona em diversas dimensões vibratórias do mesmo princípio material, que talvez seja até uma onda espiritual organizada no princípio evolutivo, não sabemos.
São especulações apenas. Mas, sendo uma realidade única escalonada num grau progressivo de evolução, nós temos o que? O espírito é uma realidade concreta na sua dimensão vibratória. Ele é perceptível para os seus iguais. Não é visível, exceto em condições excepcionais, produzidas intencionalmente para aqueles que estão numa dimensão vibratória diferente. Assim é que nós só vemos o mundo material, o mundo que representa 4% apenas do universo material, e o espírito está noutra dimensão vibratória. Eu queria passar para a Mariana, para ela falar um pouquinho, para juntar tudo que você já disse até agora, mas com algumas outras coisas que nós encontramos lá nas obras básicas. Por exemplo, Mariana, na questão 27 do Livro dos Espíritos, eles falam em fluidos. A Rose falou outro dia sobre fluidos, lá no Reflexões de A a Z, né? Que seria, só que o que está lá, por isso que eu disse, é importante que a gente estude isso, tem uma sugestão, né, para os dirigentes de casas espíritas, que a gente passe a fazer esse estudo mais aprofundado, não é mudar, não é atualizar as obras de Kardec, mas é que os termos que eram usados antigamente, hoje em dia já foram alterados bastante. Então esse conceito de fluido, por exemplo, na física atual, já não encontra validade. Voltou? Agora é o mais atual. Você falou outro dia, mas é relativo ainda. E o Kardec falava, por exemplo, para a gente avançar mais rápido, falava em fluido elétrico e magnético, tá? Aí depois que é derivado do fluido cósmico universal, etc., né? Também o perispírito, mais à frente, em vários pontos das obras básicas, a definição de perispírito, que seria um corpo semimaterial, etc, etc. Aí que está. Na Rússia, eles chamam o perispírito tem muitos sinônimos. Na Rússia, eles chamam de corpo bioplasmático. E já levaram para o laboratório. Aí que está. Existem as conexões com a física. As pesquisas caminhando para encontrar talvez o próprio espírito, ou até mesmo Deus, que visto como agente estruturador do universo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente ir para o intervalo, nesse aspecto geral, não só do espírito ser incorpóreo, ser material, mas existe uma série de outras coisas nas obras básicas que estão relacionadas à física. Sim, quando o Kardec fala ali, né, do fluido cósmico universal, que ele é manipulável. De acordo com o universo ali que ele está, da galáxia que ele está, ela toma a sua conotação, a sua conjunção de acordo com a evolução deste mundo. Como a Rose falou que é escalonável, então esse princípio ele sofre modificações, né? Ele tem essa questão de ser combinado. Então o elétrico, o magnético que nós falamos, né, que é o fluido elétrico ou magnético, tudo isso Kardec traz que é uma coisa só, que é o fluido cósmico universal, que o próprio espírito manipula. E só existe, né, o espírito e a matéria. E entre eles, o perispírito. Então, esse perispírito, vai ser essa energia dele, essa eletricidade, essa forma vaporosa que cada um pode estar falando, dando nome, duplo etéreo, corpo astral, aí cada um... André Luiz, numa das definições dele, fala em corpo eletromagnético. Eletromagnético, né? Então, quem vai manipular isso vai ser o espírito, de acordo com o mundo em que ele vai habitar. Então, nos laboratórios, né, nós estamos aqui na Terra. Então, se nós formos procurar, nós vamos encontrar, sim, né, o perispírito, uma coisa mais densa do que o espírito. Então, aquele negócio assim, o espírito, ele tem forma ou não tem forma? Para nós, ele não tem forma, porque nós ainda não temos a acuidade visual para poder perceber essa matéria, essa sutil, etérea. Mas, como a Rose colocou, para os iguais, ele se percebe, ele é sólido, ele tem forma. Então, cada mundo vai ter a sua composição de acordo com a sua evolução. Isso aí, nós vamos para o intervalinho, a gente volta já para continuar. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita.
Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Prezados amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje para falar sobre as possíveis conexões entre o espiritismo e a física, uma das ciências materiais, né, por assim dizer, acadêmica, como o termo que a Mariana usou antes. Um desses fenômenos é a levitação, salvo as exceções de sempre, onde há aos prestidigitadores, né, charlatanismo puro, por motivos diversos. Mas a levitação é o tipo do fenômeno que pode ser explicado há uma explicação espírita. Fenômenos atestados, sem fraude, etc., que a gente não pode adentrar agora. Que seria, talvez, pela anulação temporária e parcial da lei da gravidade. Mas existem outros fenômenos, Mariana, como os fenômenos de transporte. Às vezes, em recintos hermeticamente fechados, objetos que vão do exterior, vêm para o interior e vice-versa. E, inclusive, há um caso que eu conheço, que uma vez eu até já citei aqui, de seres vivos. Então, e um bebê, inclusive. Isso aí eu já trouxe, isso aí eu posso trazer novamente. E quem estudou bastante isso aí foi Ernesto Bozano. Então, o que a gente coloca? Existe um farol no estudo da doutrina espírita, que são as obras básicas. Mas a gente não pode também deixar de desmerecer, menosprezar a contribuição que muitos outros grandes estudiosos trouxeram depois, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você vê esse tipo de fenômeno, tem uma relação com a física, não tem, porque tem que explicar, né? Afinal de contas, se nós falamos que não há milagre em espiritismo, todos os fenômenos podem ser explicados por leis naturais, então esses também se incluem, não é isso? Isso. E é bem importante isso que você trouxe, a questão que nós não podemos abandonar, não ler, não estudar também as contribuições de estudiosos, de cientistas, porque foi graças, né, ali à Sociedade de Paris, formada pelo William Crookes, né, Charles Richer e tantos outros, que foi comprovada a questão do ectoplasma, não é isso? Então, a ciência, ela vem colaborar com a doutrina espírita. Não que nós precisamos estar provando tudo, mas como é uma doutrina que está com base científica, moral e religiosa, então essa parte científica ela tem que ter crédito, né? Então, quando nós falamos do transporte, né, é diferente de movimentação de objetos. Então, quando há uma sessão de transporte em que objetos que estão numa sala fechada, isolada, ela some, né? Ela some da vista e do ambiente. Podem procurar que realmente ela não faz mais parte daquele ambiente, ela vai aparecer em outro lugar. Como que explica isso? Como que é feito esse transporte desse objeto? Como que a doutrina espírita explica e como que a ciência vem através da física explicar para nós, né? Existe aí, é um milagre? Não, não é um milagre, né? É um efeito da física ali, da questão das moléculas, da movimentação de energias. Porque o átomo ele é praticamente vazio, né? O espaço existente entre o núcleo o núcleo com o próton e os elétrons que giram em torno dele é absurdamente vazio. Então essa possibilidade de transposição da matéria é uma das hipóteses, né? E uma outra hipótese para explicar isso aí seria que a Rose tem falado bastante sobre isso aí, nesse sentido, de as coisas ocorrerem numa dimensão diferente do nosso mundo, né? Que a gente conhece. Então, Rose, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, conseguir dividir um pouquinho o tempo para a gente fazer um arremate do outro item, porque muita gente fala sobre os cientistas, e isso é curioso, porque o cientista normalmente, justamente por ele querer interpretar tudo mediante a vigência das leis materiais, a maioria são céticos, são ateus. Mas existe um grande número de cientistas hoje tentando provar a existência de Deus. Aquilo que eu falei há pouco antes, como uma espécie de agente estruturador do universo.
Isso tem tudo a ver com a física. Então, os cientistas hoje parece que é aquela história, um pouco de ciência afasta de Deus, muita ciência por cima. Você concorda? Não sei dizer se um pouco de ciência é o afasta caminho, de Deus. é o caminho que muitos, através da própria física, mas não só, astronomia, talvez a procura de vida em outros planetas, tudo isso vai juntando, vai formando entendeu? Um cabedal de conhecimentos que vão sendo formadas teorias. Né? Isso que quando a gente coloca aqui agente estruturador do universo, são páginas e páginas de livro para você ler e tentar entender um pouquinho. É verdade. A gente tem que lembrar, né, como já foi dito, que não é objeto da física determinar se existe Deus, se criou ou não o universo, porque extrapola, né, o seu objeto e seu método de estudo. É um objeto das ciências metafísicas. Entretanto, algumas teorias físicas parecem conduzir mais para a necessidade da ideia de Deus. Por exemplo, a ideia da singularidade. O universo surgindo de uma compressão de tudo o que existe atualmente num ponto infinitesimal que nem dimensão material praticamente tem. E a partir dali, uma expansão controlada de forma heterogênea, porque senão as galáxias não teriam se formado, que deu origem a tudo que existe, com um grau máximo de complexidade e organização no seu começo, que uma alteração em 1 para 1 quintilhão de vezes, apenas uma pequena alteração ali, já não daria a possibilidade do surgimento do universo como é. Então, a ideia de uma singularidade, quer dizer, surgir do nada, praticamente todo o universo, conduz a necessidade da ideia de um Deus criador. A ideia de múltiplos universos surgindo por acaso, obedecendo a leis naturais, parecem conduzir outros cientistas à possibilidade de que o acaso poderia ter produzido tudo. A ideia da singularidade, ela predomina, entretanto, as teorias mais atuais já dão uma ideia de um universo que expande e contrai, como uma das hipóteses atualmente aceitas por uma pequena parte dos cientistas, que, portanto, existiria desde sempre com diferentes ciclos de evolução, o que parece muito lógico, né, para nós que não entendemos tão profundamente do assunto. A ideia de Deus, portanto, extrapola completamente o campo e objeto da física, mas a necessidade de explicar mecanismos de criação que aparentemente são inexplicáveis pelas leis naturais, de onde surgiu tudo, por que surgiu tudo, leva uma parte dos cientistas à necessidade de uma inteligência maior que organizou tudo o que existe, mas também conduz outros tantos à descrença. Então, a posição individual de cada um varia, dependendo da forma como ele interpreta esse universo que existe. É isso, meus irmãos. A gente gostaria de falar ainda sobre as colônias espirituais, né? Se existe, onde é que estão situadas, formadas de quê, se de fluidos, aquela coisa toda. Infelizmente, o nosso tempo... Vamos pôr num FAQ, num próximo. Nosso tempo acabou e a gente segue isso numa outra oportunidade. Um abraço a todos. Olá, amigos! Na Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um assunto um quanto inusitado aqui para esse quadro, que é a via de recompensa cerebral. Mas mais à frente vamos entender por que tem a ver com o espiritismo, por que está dentro desse quadro. Bem, nós temos no nosso sistema nervoso central, várias vias onde são distribuídos os neurotransmissores. E o neurotransmissor que age, que atua na via da recompensa cerebral é a dopamina. Esse é um importante neurotransmissor. E neurotransmissor é o que o nome indica, é uma molécula
que faz uma transmissão de um neurônio ao outro. Então, ele tem importantes funções. Cada neurotransmissor, vocês vão lembrar bem da serotonina, da adrenalina e da dopamina. Então, cada um desses neurotransmissores tem importantes funções para o nosso corpo continuar funcionando. E não é diferente com a dopamina. O fato que a dopamina, ela está envolvida em muitas funções, desde a questão motora, desde a questão de sobrevivência, como alimentação, controle de várias outras funções orgânicas, como a parte fisiológica de sexo, de alimentação, enfim. Mas também com a relação de aprendizagem, de memória, de motivação, de satisfação, de prazer. Então, os autores chamam de via da recompensa cerebral toda a via onde é liberada a dopamina. Muito bem, isso é bem estrutural, isso é bem da fisiologia e talvez você esteja pensando, por que isso tem a ver com o espiritismo? Bem, quando nós temos a dopamina liberada no sistema, nós sentimos muita satisfação. Então, quando nós comemos uma coisa gostosa ou comemos para nos alimentar, para a sobrevivência mesmo, nós sentimos muita satisfação em nos alimentar. Caso contrário, nós não teríamos interesse em nos alimentar, não é verdade? O fato é que nós podemos viciar nessa liberação de dopamina. Então, nós queremos essa satisfação, esse prazer momentâneo o tempo todo. E aí eu extrapolo aquilo que poderia ser benéfico para a minha vida. Nós estamos acompanhando agora o advento das redes sociais. Há um tempo atrás, quando nós não tínhamos ainda internet, nós não tínhamos esse problema que hoje está no mundo todo. Nós vemos jovens que não querem mais estudar, ou não se dedicam mais à leitura de um livro, ou não querem mais sentar e ficar algumas horas ali se dedicando à aprendizagem ou treinando alguma coisa, por exemplo, um instrumento musical, porque ficam horas intermináveis rolando aqueles vídeos que vai um atrás do outro, e isso faz a liberação da dopamina. Então, quando nós estamos aprendendo a lidar com essa satisfação imediata, nós adiamos algo que pode ser um pouco mais sofrido, nesse caso, porque eu preciso me dedicar, estudar, e eu quero uma gratificação naquele momento, a liberação imediata da dopamina nessa via da recompensa cerebral. Se eu for para esse lado, eu terei graves problemas para essa encarnação e para as outras, porque eu só vou aprender com o treino, com a dedicação, estudando, aprendendo, me dedicando. Eu preciso fazer esse processo. E todos os indivíduos que estão com esse problema de viciação em internet, em eletrônicos, acabam buscando essa via da recompensa cerebral imediata pela liberação da dopamina. Então, é um alerta que precisamos olhar, perceber e aprender com esses caminhos todos que, se buscarmos, teremos muito mais informações. Então, que todos nós possamos olhar para esse sentido, da dopamina, não como gratificação imediata, mas como resultado de esforço e de aprendizagem sempre. Um abraço, meus amigos.